Primeira observação é pedirmos imensa desculpa pelo meu estado vocal, que dá a aparência de que eu me antecipei nos festejos do título nacional. O meu também não está melhor. O que não aconteceu. Portanto, isto é mesmo só uma questão alérgica. E dar-vos as boas-vindas ao terceiro dia do nosso festival Palavril, que teve ontem um dia muito intenso, aqui ao lado, na Abreu Advogados e aqui numa casa de fatos que é o Fama da Alfama, e hoje estamos noutro local muito emblemático da freguesia, mas concretamente aqui do bairro da Alfama e da cidade de Lisboa. Quero por isso agradecer muito à doutora Sara Pereira por ter sido mais uma vez uma extraordinária receptora e parceira da Junta de Freguesia nos nossos projetos. Já o ano passado tínhamos estado aqui e é com muito gosto que estamos cá outra vez este ano. Tínhamos um cartaz inicialmente estruturado para o nosso festival, mas questões clínicas e pessoais afastaram dois nomes, enfim, um consagrado e outro, que é uma jovem referência da literatura portuguesa, que é a Jamila, e o José do Agualusa, que infelizmente questões clínicas e físicas pessoais não conseguiu estar presente. Mas quando estávamos em vias de fechar o cartaz, eu lembrei-me e falei com a Ruth que seria importante trazermos também este ano, até porque o festival tem uma certa latitude e os festivais literários também têm que ter essa preocupação, dar espaço a várias vozes, vários autores, além de termos uma preocupação em trazer vozes consagradas, trazermos alguém que, com uma rapidez de ascensão agregada à qualidade, o que nem sempre é comum, conseguiu então emergir no panorama literário português e tornar-se de uma voz que eu até diria acaba por ser, não é estranho no sentido maligno, mas como é que um autor com 30 e poucos anos consegue em 2 anos, ou pouco mais que isso, sensivelmente, aparecer com 2 romances que quase se confundem no tempo, que são muito próximos, e já vamos falar sobre a parte da criação dos dois, mas que os 2 livros conseguem vencer os 2 prémios que no panorama literário português acabam por distinguir o aparecimento de jovens autores, um deles para livros inéditos, que é o caso do prémio Cristina Bessa Luís, dado pela Fundação Estoril Sol, e também o prémio José Saramago, que distingue autores até aos 40 anos, com romances não inéditos, neste caso, não inéditos, isto é, não autor de estreia, com romances de estreia, e estamos a falar então de um nome que ainda não está, mas vai estar com toda a certeza, e a mim particularmente orgulha-me muito saber que vamos dar um contributo para que o Francisco Mota Saraiva seja cada vez mais googlado e pesquise o que é que ele é, onde é que veio, aquelas perguntas todas. Quando aparece alguém, nós queremos sempre saber o que é que ele é, qual é o percurso, o que é que leu. Nós tivemos a honra de abrir o Palavril o ano passado com o Gonçalo M. Tavares, foi o primeiro escritor com quem falámos neste festival. Tivemos também João Tordo, já nesta edição, e hoje é a terceira figura que venceu o prémio José Saramago que temos no nosso festival. E aquilo que eu acho que era importante, porque eu, enfim, se calhar vou ser um bocadinho chato, porque estou com a tentação de fazer aquelas perguntas que nós fazemos sempre aos escritores quando são feitas as primeiras entrevistas, as primeiras conversas, mas é 2 livros, Francisco, 2 romances, que aparecem, como eu disse, em 2 anos, mas o teu trabalho literário, de certeza absoluta, que é muito mais remoto e tem bastante mais tempo para trás. Sim. Bem, muito obrigado, Ricardo, pelo convite, e é aqui um prazer também estar aqui no Palavril, já na segunda edição, e a verdade é um bocadinho esta. Eu acho que é difícil nós encontrarmos um momento, ou pelo menos eu tenho essa dificuldade em encontrar um momento em que efetivamente eu despertei para a escrita e para o gosto de escrever. Eu sempre tive essa possibilidade de ler muito, porque é uma possibilidade, a verdade é essa. Nem todos, se calhar, temos o mesmo acesso aos livros, e eu tive esse acesso aos livros e isso permitiu-me ler muito e começar a ler muito cedo. E algures no percurso
da leitura, porque eu acho que antes de ser escritor sou leitor, e alguns nesse percurso eu comecei a achar relativamente divertido esta ideia de escrever, e que depois se vai tornando uma necessidade, não é? Alguns autores costumam falar de um sentimento de culpa quando não escrevem. Eu não tenho necessariamente esse sentimento de culpa, mas a verdade é que quando fico muito tempo sem escrever, também vou sentindo uma certa irritação. E eu cedo percebi que, se calhar, uma forma também de combater essa irritação era escrevendo. E comecei, como todos começam, se calhar, com aquela poesia, com aquela tentativa, algo que vamos fazendo só para nós, e que pouco interessa à publicação, e o caminho foi-se fazendo, e eu quis, com o tempo, começar a fazer coisas de maior fogo. Depois passei para os contos, e depois fui tentando o romance, até o momento onde consegui que esses 2 livros, tão próximos no tempo, como tu dizias, tivessem sido publicados. Mas acho que, antes de tudo, sou um leitor, e não estaria aqui convidado como proto-escritor, se assim podemos dizer, se não tivesse sido esse leitor desde mesmo muito cedo. Eu fiquei a saber há pouco, o Francisco tem um contexto familiar, claro, teria, mas quer dizer, não sei se vou cometer alguma confidência ou não, mas enfim, com uma criança. Tens também uma vertente profissional, porque és advogado, pelo que percebi. Jurista, ok. Então vamos ser aqui... Não, porque os advogados depois não notificados gostam, pela ordem. Sim, não é exatamente. Com um filho, vida profissional ativa, dormes, não dormes, como é que lês, como é que geres o tempo, que isto é sempre uma questão, para quem tem o vício de ler e tem o hábito, não é? Tem a leitura presa no dia-a-dia, não é fácil. Não é, e eu acho que às vezes dou para mim pensar que tenho múltiplas profissões, porque não é só o tempo da escrita, que é um tempo que me consome muito, e não consome apenas tempo, mas consome-me enquanto pessoa. E depois tenho o meu trabalho, que me paga para que eu possa também pagar as minhas contas, e depois à família, aos amigos, e no meio disto tudo eu acho que é importante ter alguma disciplina, algum trabalho. Tens um método ou não? Sim, o meu método de leitura é completamente omnívoro, se assim quisermos dizer. Eu leio muito de tudo, em qualquer lugar. Geralmente procuro andar sempre com um livro comigo para qualquer sítio que eu vá, porque não sei se vou ficar preso numa fila, não de trânsito, obviamente, mas e tenho sempre geralmente um livro por companhia, e ler é mais fácil. E consigo encontrar sempre tempo. As pessoas dizem que não têm tempo para ler, mas se as pessoas quiserem, encontram sempre esse tempo para ler. O tempo para escrever é um tempo mais difícil. Eu geralmente procuro dedicar as minhas manhãs à escrita. Durante muito tempo eu fazia este trabalho de acordar cedo e, sobretudo, aos fins de semana, durante as férias. Eu tentava que as minhas férias também, de alguma forma, pudessem ser tempos que eu estivesse inteiramente dedicado à escrita. E sou um escritor muito matutino e, portanto, acordo cedo, geralmente escrevo até à hora do almoço. Se puder estar um dia inteiro só a escrever, depois geralmente dedico a parte da tarde a esse processo mais de revisão. E depois também tive a possibilidade de ter aqui uma bolsa de criação literária em 2021, e isso foi, não só foi uma experiência extraordinária, porque nós também estávamos na altura em pandemia e, portanto, com tudo o que isso significava, até porque eu me recordo que muitos autores e escritores nessa altura diziam que não conseguiam encontrar
inspiração para escrever, seja o que isso for inspiração, mas eu tive a possibilidade de estar 7 meses inteiramente dedicados à escrita de um livro, que depois até portanto, acabou por ser o Prémio Cristina Bessa Luís. E esse é um tempo absolutamente essencial para mim, e eu tento procurá-lo e tento, ou seja, que a minha vida se organize em função da escrita. Eu também todos os dias, não escrevo todos os dias, mas tento todos os dias pelo menos tirar algumas notas, preparar algo que vou criando de certa forma em bruto, para que depois, quando tenho esse tempo de poder estar sentado a uma secretária, que o trabalho também de escrita depois seja relativamente mais fácil. Agora dá nota que o Francisco foi vencedor. Não é um prémio, mas é uma distinção que é importante. Uma bolsa, se eu estiver enganado, eu não vou ser o teu biógrafo oficial, mas dá a sensação que ganhou a bolsa da Direção-Geral de Livros, Arquivos e Bibliotecas, portanto, que é uma bolsa que existe há muitos anos, que aliás foi uma bolsa que ao longo da história permitiu que grandes autores se dedicassem, já falámos alguns deles aqui, mas também a da Fundação Essa de Queiroz, em Tormes. Como é que foi essa experiência no Norte, para escreveres ali no ambiente? Essa foi especial de alguma maneira, porque... Aqui viemos um trocadilho, como é que foi essa, mas foi por acaso, não está aqui nada programado. Não, eu dizia, essa foi uma bolsa muito, muito especial, porque enquanto a outra, portanto, eu estava em casa, ou podia ir para qualquer sítio escrever, a bolsa da Fundação Essa de Queiroz implica que nós estejamos, portanto, em Tormes, não é? Naquela casa que a mulher do Essa herdou e que depois ele, pelo qual nutriu ali um sentimento relativamente especial, embora depois não tenha acabado por recuperar a casa e, portanto, tenha sido a família. E aquilo é um espaço absolutamente idílico, portanto, com as vinhas, com o Rio Douro, e eu estive ali sozinho durante esse mês, sozinho, portanto, sem televisão, sem a pressão do dia-a-dia, completamente sozinho. Depois, obviamente, acabei por ter a visita de família e de amigos ao fim de semana, o que também é importante. Aliás, na altura, o Afonso Reis Cabral, que é o presidente da Fundação Essa de Queiroz, ele na altura, quando eu fui para lá, ligou-me e disse-me para eu ter cuidado com um fenómeno que se chama cabin fever, que geralmente é um sentimento de quem está muito isolado poder também ficar contaminado por algo menos bom nessa solidão. E eu comunguei muito desse espaço tão bonito, tão só, e isto permitiu-me escrever algo que eu achava que já tinha terminado, e acabei por acrescentar muito mais. O que é que foi que saiu daí dessa experiência? Já ainda não está? Não está. Okay. Mas era, ou seja, fica para a terceira edição do Palavrio. Mas eu quando candidatei à bolsa, ou seja, eu um projeto, tinha esse projeto, e entretanto esse projeto, depois há o tempo em que nos candidatamos e há o tempo em que sabemos que ela nos é atribuída. E eu, durante esse tempo, fui terminando, eu sei, ok, então vou para Tormes fazer uma coisa diferente. E não foi isso que acabou por acontecer. Eu acabei por acrescentar mais ao que já tinha feito, mas é algo que ainda está quase pronto, mas... Ok, não se pode adiantar muito mais. Eu sei que temos uma referência em comum, eu falo muitas vezes sobre ele, que é o Gonçalo M. Tavares, que disse uma vez uma resposta extraordinária, tem a ver com aquilo que tu disseste há pouco, ou uma coisa que disseste há pouco. Foi numa entrevista já há muitos anos, há 20 e tal anos, estava ele a aparecer, que lhe perguntaram sobre a inspiração. Ele disse: a inspiração é extraordinária do ponto de vista pulmonar. Disse: não precisa de respirar, mas do ponto de vista literário, para quem escreve todos os dias, se não mesmo dizer que está a se inspirar todos os dias quando se acorda. A partir do pressuposto, então, que tu estás nesta vertente, ou nesta ideologia de espírito, de que não acreditas na inspiração, podemos começar a falar, já agora, não querendo abusar da tua boa vontade, se me desse mostrar o teu livro, portanto o outro. O outro? Ok. Exato. Que é Aqui Onde Canto e Ardo, um livro
que a narrativa se cruza, certamente há aqui pessoas que já terão lido, que é um livro de uma qualidade extraordinária. A primeira vez que eu, enfim, quando percebi quem é que tinha vencido o prémio Cristina Bessa Luís, quando li o livro percebi logo que estava aqui alguém, acima de tudo com muita leitura, mas com um extraordinário domínio narrativo e com algumas referências, que isto é fantástico, porque eu a primeira vez falei com o Francisco, quis logo perceber se era isto ou não, porque há uma referência aqui à Fonte das Ratas, que é uma coisa absolutamente extraordinária, porque eu que sou um alfamista de Gema, como dizer, os meus bisavós eram daqui, portanto eu sinto-me em casa e na província ao mesmo tempo. Não é muito comum alguém que não é de Alfama, porque eu, quer dizer, lido com esta realidade muitas vezes, saber esta referência. Mais depressa sabem que onde é que é o Lar do Torreiro do Trigo, porque está lá a toponímia. Portanto, tu tens uma ligação, não é efetiva, possivelmente, mas quer dizer, isto foi um espaço onde tu passavas familiarmente, já falámos sobre isso, sim. E a Graça, mais concretamente até. Sim, ou seja, só também para contextualizar um pouco, eu nasci em Coimbra, mas vivi em Coimbra durante 2 anos, até entre os meus 9 e os 10 anos. Portanto, não foi logo na nascença? E, portanto, não, porque a minha mãe tinha nascido em Coimbra, era de Coimbra, gostava que eu nascesse em Coimbra, embora os meus pais vivessem, portanto, em Cascais, Carcavelos, mas o meu pai é uma pessoa, portanto, que viveu e nasceu, portanto, na Graça, São Vicente, e, portanto, era normal para nós, ao fim de semana, quando passeávamos e fazíamos aqueles passeios de domingo, não é? Viéssemos um pouco até esta zona. Os meus pais tinham também muito, tinham e têm, tanto quanto sei, esta paixão grande por Lisboa e portanto, Alfama, Graça, mesmo até a Moraria, portanto, foi sempre algo que fez parte do meu, eu não vou dizer do meu cotidiano, mas ou seja, daqueles lugares que me eram próximos. Portanto, não é só aquela pessoa que vem para os santos populares, sendo que eu depois até acabo por fazer uma coisa que os meus amigos, alguns também, que se irritam um pouco, porque eu nos santos acho que devo fazer de Cicerone, só que sou um péssimo Cicerone e, portanto, acabamos sempre por nos perder um pouco. Mas tinha muito esta... tive sempre esta paixão por Lisboa, é uma cidade que eu adoro, e também uma paixão que também, de certa forma, transmitida pela minha avó paterna, que a pior coisa que alguém fez na vida foi ela não ter podido continuar a viver em Lisboa, numa cidade que ela adorava, e acho que sempre teve esse sonho de um dia poder vir a ter uma casa em Alfama ou na Graça. E isto é um lugar onde eu me sinto bem, não é? Eu lembro-me sempre um pouco daquele verso da canção do Pedro Brunhosa com o Camané, ninguém sai de onde tem paz, não é? E às vezes há muitas pessoas que têm que sair desse lugar onde têm paz, porque não é possível e por razões infindáveis. E eu felizmente continuo a viver em Lisboa, continuo a passear por Lisboa, continuo a vir a estes lugares, e são lugares, lá está, falávamos de inspiração, ou seja, que me inspiram de alguma maneira, e eu recolho muitos quadros mentais desta Lisboa que eu tanto gosto, e que também, de alguma forma, também tento transpor para aquilo que vou escrevendo, não é? Mesmo que eu não goste muito naquilo que escrevo de tentar identificar o tempo e o lugar, porque esse também seja um trabalho do leitor, ainda assim há quadros mentais que eu vou recolhendo e que, de certa forma, eu vou transmitindo para os livros. E aqui onde Cantear houve algumas referências,
para mim, todo o livro se passava algures entre Alfama, Graça, por aí, pelo menos as personagens que eu fui criando, que estavam em Lisboa. Era o lugar que me vinha, não sei explicar, mas era... Quando eu pensava onde é que essas pessoas poderiam viver, era aí. Não sei, se calhar alguma coisa que ficou lá atrás. Sim, porque até é um livro que, por exemplo, há um livro extraordinário que é passado aqui no território, que é a Escola do Paraíso, do José Rodrigues Miguéis. Nós lemos e percebemos que aquilo tem um contexto concreto, temporal, porque há referências que são cronológicas. Mas eu li este livro, portanto, tenho 30 anos, a minha infância já foi há 20, ou como a gente dizia na conversa com o João Torto, faltam 35 para a reforma, que é outra perspectiva. Mas este livro até tem referências que são quase anacrónicas, porque dá, quer dizer, eu revejo certos da minha infância aqui, é uma coisa incrível, uma coisa extraordinária. E isto é um grande poder que a literatura tem. Mas importante também agora perceber contigo, e acho que para quem começa a ler, uma pergunta que tem alguma pertinência é: como é que te surgem as ideias? Isto é uma pergunta que tu te fazes a todos os escritores. Como é que é o teu processo criativo? Tu partes para a escrita, como é aquela do dilema do papel em branco que se fala tantas vezes. Tens a ideia pré-concebida, não tens? A coisa evolui por si só? É duro, não é? Revisão? Como é que é o processo? Ou seja, não existe... eu falava muito dessa ideia do quadro mental. Muitas vezes aquilo que eu acabo por fazer, ou seja, são... E acho que todos os escritores fazem um pouco isso, não é? Ou seja, têm estes quadros mentais e que depois tentam de alguma forma dar vida naquilo que é a narrativa. E eu também sou um pouco assim, eu funciono muito por detalhes e vou muito... interessa-me muito as conversas dos outros e interessa-me muito determinadas ideias que nós possamos depois construir em cima delas. E eu vou recolhendo um pouco tudo isto. Há bocadinho, vou dar um exemplo, ou seja, esta manhã um amigo meu que chama-se Eurico enviou-me uma mensagem, porque estava a votar antecipadamente, e disse que havia uma pessoa que tinha um nome ainda mais estranho que o dele, que era Euriulando, qualquer coisa assim deste género. E eu disse, olha, obrigado, porque qualquer escritor alimenta-se disto. Isto é um nome com sonoro, algum potencial literário, sonoro. E eu vou fazendo isto relativamente a tudo, relativamente às conversas que posso ouvir no café, relativamente a determinadas imagens que vejo. E depois aquilo que eu acho que acabo por fazer, ou seja, é aprisionar essas imagens dentro do papel e tentar dar-lhes alguma construção que possa, de certa forma, também ser relativamente verosímil, digamos assim, não é? Porque o leitor também espera um pouco isso. E eu gosto muito desta ideia de pintura e de poder dar, de alguma forma, vida àquilo que são as minhas personagens, sem que também elas se movam muito. A construção da narrativa nunca está muito presente na minha ideia. Está muito mais esta ideia de construção ou descrição de um quadro, de uma determinada imagem, e tentar passar isso também de alguma forma para o leitor. Agora, é tudo e interessa-me muito os detalhes que também que são muito presentes no nosso cotidiano e aos quais nós não damos realmente importância. Nós hoje em dia estamos tão cegos, não é? Nesta cegueira branca que se tem falado, que não damos valor e não damos importância às mais pequeninas coisas. E eu acho que nas pequeninas coisas é um lugar onde nós também, de alguma forma, nos conseguimos espantar. E eu também quero trazer muito isso para a minha escrita, que é poder-me espantar com o mínimo, com o mais pequeno, com o detalhe, e que as pessoas possam, de alguma forma, identificar-se com isso. Só que depois, obviamente, isto depois é todo um processo relativamente doloroso, não é? Porque se calhar é muito mais fácil eu contar a história
da carochinha, não é? E, portanto, tentar criar uma narrativa, portanto, em que existe um número muito alargado de personagens, em que há muita ação, em que há muito movimento, e não me interessa tanto esse movimento, interessa-me esta ideia de colocação num quadro das personagens, do momento, do acontecimento, do lugar, e tudo isso, obviamente, para construir em cima disso, para escrever em cima disso, é relativamente mais difícil. E depois, lá está, depois, e o processo de revisão torna-se ainda mais difícil, mas isso eu geralmente procuro também que o livro fique de alguma forma a descansar durante algum tempo para que eu possa voltar e ver se em certo sentido... Foi há quanto tempo este, sem descrição? Tens ideia? Quanto tempo de escrita? Não, há quanto tempo atrás, antes da publicação, antes de teres posto ao prémio? Sim, ele basicamente, eu comecei a escrevê-lo em 2020, depois tive a bolsa em 2021, que foi quando eu comecei, portanto, ou seja, quando eu dei mais corpo ao livro, digamos assim, e depois eu acabei por me candidatar ao Prémio Agostina de 23, e portanto... eu lembro que a candidatura devia ser mais ou menos, sei lá, janeiro, fevereiro, março, por aí. E, portanto, no final de 22, no início de 23, voltei a rever o livro e, portanto, foi um livro que teve muito tempo comigo. Muito tempo comigo. O título, que eu agora consigo fazer uma sintonia com algumas das explicações que deste, tem a ver com um cântico alentejano? Alguma... Sim, é uma modinha do Alentejo. Porque onde é que isso... não vou pedir para cantares. Não, de tudo. De tudo. Ou seja, eu quando tive a ideia para escrever este livro, a minha ideia era escrever um conjunto de contos. Que fossem, portanto, contos. Eu rapidamente eu percebi também que o conto é uma arte muito particular e, portanto, não estava a correr bem. E ao mesmo tempo que tentava fazer esses contos, ao mesmo tempo eu achava que poderia tentar relacionar cada uma daquelas personagens, isto acabam por ser 8 vozes em 3 momentos diferentes que falam, e eu poderia tentar relacioná-las de alguma forma. E o livro foi-se construindo nessa base. E os lugares que me vieram à mente foi, portanto, Lisboa, como já falámos, depois foi também África, e depois o Alentejo. E eu tenho um pouco este fascínio pelo Alentejo, por um lugar relativamente desértico e muito carregado também pela fome e pelo trabalho, um país onde existe muito suicídio, ou seja, o Alentejo tem muito este fascínio de lugar belo, mas que também tem, mas que é desértico e ao mesmo tempo é um lugar de dor. E surgiu-me, ou seja, eu gosto geralmente destas referências do Alentejo e não sei porque estava a ver algumas modinhas e cânticos do Alentejo e surgiu-me esta que eu acho muito bonita e que depois tinha um nome que era relativamente sonoro para um livro que eu já tinha quase praticamente terminado e que eu achei que de alguma forma se poderia relacionar, porque este é um livro muito sobre dor, sobre violência, sobre fome, não no sentido literal de fome, não ter nada para comer, mas no sentido de fome de sentimentos e tem muitas histórias de vingança e de horror. E em bom rigor, isto é uma modinha que também fala sobre a fome e sobre a miséria do Alentejo e que depois tem uma interpretação muito interessante da Amélia Muj. Fez-me sentido esta ideia de cantarmos, mas ao mesmo tempo também ardermos, não é? Ou seja, geralmente quem canta seus males espanta, não é? Mas esta ideia de cantar como alegria, mas ao mesmo tempo esta ideia de arder e de pegar fogo como ideia de destruição. E eu achei que de alguma forma era um título que era apropriado para o livro. Nós temos 2 livros então,
do Francisco, o Aqui Onde Canto e Arde e o Morramos ao Menos no Porto. E epígrafe por epígrafe vamos dar um salto do Alentejo para a Grécia Antiga, porque Cartas a Lucílio, que eu acho que uma boa geração de jovens o comprou, no meu caso concreto por causa do Gonçalo, porque é uma referência que surge várias vezes. Eu vou aproveitar para ler, não sei, para quem não tenha eventualmente lido ainda as Cartas a Lucílio, que é um livro, eu recordo-me de quando li na adolescência, no final da adolescência, li uma carta por dia. Portanto, fazia mesmo esse esforço de ler uma carta por dia. E tem, de facto, uma que me marcou imenso, que ainda hoje me recordo e tenho-a bem registada. Aliás, eu nesse livro até escrevi, por exemplo, sobre a dor, e depois ponho carta X, livro X para ler. Sempre quero ver, hoje está-me a apetecer matar-me, o que é que eu tenho que ler para não fazer. E vou àquele dicionário, e há uma carta que é fantástica, que é o Seneca, diz ao aprendiz, neste caso ao Lucílio, que é não vale a pena, isto marcou-me profundamente, à altura fiquei um bocado até perturbado, que é não vale a pena ir para um funeral de alguém e chorar. Isso é uma estupidez, porque quem devia estar a chorar era o morto, que é a pessoa que está a sofrer mais. Então, ele até chama isso o ponto alto do egoísmo, coisa desse tipo, como a experiência máxima do egoísmo, estar a chorar quando alguém que faleceu, enfim. E não tenho de cor em saber qual é esta carta, mas vou ler o excerto que está no começo do livro, que é: já perdemos tempo demasiado, comecemos, atingida a velhice, a preparar a nossa bagagem. Em que pode isso atrair-nos a hostilidade? Vivemos no meio das vagas, morramos ao menos no Porto. Como é que... Isto para mim eu acabei de o ler há pouquíssimo tempo. O que é que... Isto é um livro duro. Portanto, isto para ti como é que... A pergunta que me apraz fazer é... Isto foi era um tema que podia dar aqui bastante debate, não vamos ter tempo para ele, também não é esse o objetivo. Mas o que é que... De onde é que te veio a necessidade de escrever sobre um tema tão delicado e tão duro, e que, aliás, também faz parte da história, felizmente já não é o nosso paradigma social, mas neste bairro, já que estamos aqui em Alfama, e também o festival tem que falar sobre o nosso território, porque também faz sentido que falemos sobre a freguesia onde ele nasceu, sobre um processo que fez parte de uma realidade durante décadas da vida das famílias, das mulheres. Porque, de onde é que veio esta exaltação? Se não é inspiração, trata-se de uma exaltação interior, pode-se dizer assim? Sim, isso é um tema que relativamente, eu não quero chamar querido, mas, ou seja, é um tema para o qual eu despertei, ou seja, voltando um pouco atrás. Isto é um livro muito marcado, embora eu às vezes lhe chamo uma história de amor, é um livro marcado muito por estas ideias de violência, onde muitas vezes quem mais sofre são as mulheres. E eu despertei para essa violência das mulheres, e eu acho que a maior parte dos homens não está tão ciente como deveria estar. Porque alguns no meu percurso de vida eu tive um amigo que me começou a falar muito desses temas, porque a mãe dele era de alguma forma relativamente... fazia acompanhamento de algumas mulheres que também tinham tido alguma espécie de sofrimento, e foi um tema pelo qual me comecei a interessar. Inclusivamente, há uma reportagem grande, ou um ensaio, se assim quisermos chamar, do jornalista do Henrique Raposo, em que ele fala sobre a dor feminina e a forma como a dor feminina física, e para a qual nós, homens, também não estamos tão despertos, não é? E tudo isso foi mexendo de alguma forma comigo, ao mesmo tempo que eu também falo de alguma velhice e da ideia dos nossos velhos estarem tão sós
e também a forma como isso relativamente me assusta, porque eu tento, e eu acho que esta é a grande vantagem dos livros, é a possibilidade de também nós nos colocarmos no lugar do outro, e eu fui fazendo muito esse exercício porque ser homem branco no mundo ocidental é algo relativamente fácil, mas já não é tão verdade para as mulheres, e não é tão verdade para os velhos. E isto é algo que me preocupa e que, se calhar, quando nós fazemos esse trabalho de nos colocarmos no lugar do outro, nós pensamos, sim, de facto, se calhar, não é assim tão fácil e eu devia estar mais atento a esta realidade. E grande parte das experiências pelas quais eu passo no livro não são experiências pelas quais eu tenha passado, não é? Ou seja, eu falo sobre clínicas de aborto clandestino, falo dessa solidão dos velhos, falo de rapazes que vão para uma guerra, e aquilo que eu tentei foi, de alguma forma, aquilo que também são as minhas preocupações e aquilo que são as dores para as quais eu passei a estar mais atento há alguns anos, também que elas pudessem construir de uma forma relativamente literária. Porque eu acho que esse é a grande vantagem que os livros nos trazem, é essa possibilidade de olhar o outro e nós colocarmos no lugar do outro. E eu faço muito isso também através, não só daquilo que leio, mas quando estou a construir algo do ponto de vista literário, quando estou a escrever, e tentar ser não só o mais verdadeiro possível, e nós muitas vezes passamos por estes assuntos de uma forma muito airosa. Nós não gostamos, de certa forma... de explorar, de ir mais fundo. Também. Sim, nós não costumamos falar sobre aquilo que é difícil e sobre aquilo que é duro, e tentamos colocar isso em caixinhas. Sabemos que estão lá, que elas têm um rótulo, mas que de alguma forma não devem ser abertas, porque isso é uma realidade difícil, nós vamos tentar tratar essa realidade como sendo algo difícil, mas se abrirmos essa caixa, essa realidade é muito mais difícil, é muito mais dolorosa. E se calhar, se nós soubéssemos ir ao fundo da dor e da violência, talvez também pudéssemos tratar melhor essa dor, essa violência. A forma que eu encontro para fazer isto é um pouco através da literatura. Curioso, porque nós na primeira conversa com o João Torto chegámos a uma conclusão, ou a conversa foi parar a esta conclusão, que é, para alguns escritores possa ser importante, chegámos a uma livraria, não se vê sequer o nome nem o título, mas nós abrimos as primeiras páginas e, lendo meia dúzia de linhas, ficamos logo a saber que é daquele escritor. Aquilo que vou perguntar, com uma intuação um bocadinho afirmativa, com um bocadinho de provocação também, é que, embora neste já me tenha ficado essa sensação, no Morramos ao Menos no Porto, ela ficou muito mais patente. António Lobo Antunes é uma forte influência para ti? Sim, sem dúvida. Não tenho... eu acho que todos os escritores são de alguma forma produto daquilo que leram, não é? O Lobo Antunes, obviamente, é e continua a ser, foi e continua a ser um escritor que eu muito aprecio e de quem gosto muito, e é inevitável que nós, para a nossa literatura, para a nossa escrita, possamos trazer um pouco deste e daquele escritor. Mas eu também me lembro muitas vezes daquilo que o Lobo Antunes disse numa entrevista, que é importante matarmos ou escrevermos contra aqueles que são os nossos heróis da literatura, não é? E eu também vou fazendo um pouco isso. E se calhar, aquilo que tu também dizias, se calhar, no Aqui Onde Cantear notas menos isso, porque, para todos os efeitos, é um livro que foi escrito cronologicamente depois desse. Mas mais do
que se notar essas influências e eu, de certa forma, se as pessoas notam isso, eu também fico feliz, não é nada aquela coisa, não vou dizer. Ou seja, ainda bem que... porque eu também noto isso relativamente a outros escritores. Claro, nós podemos dizer isso, sei lá, relativamente ao Eça de Queiroz, ele está na família de quem? Do Balzac. Balzac, sim. Não é? O Vargas Llosa e o Gabriel Garcia Marques estão na mesma família, provavelmente, não sei. Sim. E, portanto, existem... E nós, necessariamente, também precisamos desses catálogos. Há escritores que assumem isso, isso não é claro. E, como eu dizia, eu também vou tentando um pouco escrever contra esses escritores que eu gosto, para, de alguma forma, que também que as pessoas possam identificar aquilo que é uma voz minha, uma voz do Francisco Mota Saraiva. Em todo o caso, é inevitável que todas essas presenças estejam lá. Da mesma forma que alguém também já comparou, e falávamos do José Rodrigues Miguens, que é um escritor que eu adoro, que também vi um pouco dele. Ou Já disseram isso? Sim. Curioso. Mesmo da Luísa Costa Gomes. É inevitável, acho que cada pessoa também... Por exemplo, quem me deu o prémio disse isso. Que O Agostina. O prémio Saramago disse-me que achava que tinha, ou melhor, que alguém tinha dito que achava que tinha um pouco de Lobo Antunes, ela disse que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas isso é inevitável, nós trazemos todos para a nossa escrita e a certa altura, à medida que vamos escrevendo, vamos obviamente escrevendo, lá está, contra esses escritores, para também que seja a nossa voz, o nosso tempo, mas ninguém está aqui a inventar a roda, não é? Não, claro, sim, porque já não há muitos começos, apesar de tudo. Falámos um bocado sobre o processo criativo, mas agora vamos falar um bocado sobre aquela parte que é um bocadinho mais a curiosidade, que é normal. Eu dizia há bocadinho ao Francisco, ainda antes de estarmos a iniciar a conversa, que é inevitável, quando se quer falar com um escritor, se tente procurar referências passadas, o que é perfeitamente normal. No caso do Francisco isso é difícil, porque ainda não tem... aliás, nós, não sei, segundo, terceiro festival em que participa, qualquer coisa do género, possivelmente, mas quais foram, concretamente, os livros que foram... Quer dizer, a experiência de leitura muitas das vezes tem alicerces muito fundos em 2 ou 3 obras que nós lemos, e muitas delas ficam para a vida e vamos lendo várias vezes. Eu quase que adivinho algumas, possas dizer, mas quais são as tuas grandes referências literárias? Os livros que são mesmo... O Francisco Xavier Viegas falava ontem que já não lê ficção, agora só lê ensaio e história, mas que há 2 livros a qual ele regressa com muita frequência, até por didatismo. Quais são as tuas referências, as mais fortes? Sim, eu também faço um pouco isso, e acho que também já li tanta coisa que já estou numa fase em que já visito ou revisito livros que me foram formativos de alguma forma, não apenas como escritor, mas também, sobretudo, como leitor. Claro. E depois, às vezes, é sempre difícil trazer estas ou aquelas referências, mas eu acho que há, talvez, 2 ou 3 livros que foram absolutamente marcantes naquilo que é o meu percurso e que foram livros que eu achei que, de alguma forma, quando os li, eu pensei, eu também gostava de fazer algo assim naquilo que eu escrevo, não é? E, para dar, sabe, 2 ou 3 exemplos, e falar de Lobo Antunes, o Sobre os Rios que Vão é, para mim, um livro de referência. O Outono do Patriarca, do Gabriel Garcia Marques, é um livro de referência, e embora seja um livro relativamente diferente daquilo que é o conjunto da sua obra, eu também tive muito isso quando A Morte de Ricardo Reis, do Saramago, e depois os contos do Chekhov, e Em Busca do Tempo Perdido, do Proust. Que eu já li mais tarde, ou que eu achei até demasiado tarde, e as primeiras 50 páginas de Em Busca do Tempo Perdido, a primeira vez que eu as li, eu
eu fiquei absolutamente atónito e pensei como é que é possível, porque eu comecei a ler o Proust aos 32, 33 anos, e como é que é possível eu não ter lido isto antes, porque foi como um raio completamente, portanto, ou seja, é um tipo de escrita, ou seja, não há nada ali que esteja errado, é tudo tão intenso e tão profundo, e depois com uma técnica de escrita absolutamente maravilhosa. Há muito tempo que eu não sentia que um escritor me colocava tão dentro do livro como quando foi descobrir a experiência de Proust. E se calhar estes livros marcaram muito, como há muitos outros autores, todos os russos, é difícil indicar-se um russo e eu não gosto. O Juan Rulfo também foi uma descoberta absolutamente extraordinária. Há muitas referências e de facto há aqui alguns livros onde eu vou já voltando com alguma frequência, embora exista sempre aquela necessidade absoluta de ler mais coisas, de querer encontrar novos escritores, e há tanta coisa, o nosso tempo é tão limitado, e ainda assim, até porque não tenho nada aquela coisa de não ler escritores que me são contemporâneos e de achar que só vou ler os clássicos ou os grandes escritores que marcaram determinadas épocas. Não, até porque acho que temos muito a aprender, inclusivamente com escritores que nos são contemporâneos. Quais é que são as suas referências mais contemporâneas? Eu, durante muito tempo, eu achava, e se calhar também um pouco levado por esta ideia, que eu acho que existe um pouco em Portugal, de nós olharmos só para a literatura estrangeira, não é só, mas a verdade é que o nosso mercado editorial está muito marcado por a literatura estrangeira, e os escritores portugueses, sobretudo novos, e nós falávamos um pouco isto no início da nossa conversa, também não têm tanto esse espaço. Mas o Gonçalo M. Tavares e o Walter Ugumem são para mim duas referências e que eu tive a enorme alegria que eles pudessem ter. O Gonçalo apresentou o Aqui Onde Canto e Ardo, e o Walter apresentou o Morramos ao Menos no Porto. Isso foi das minhas maiores alegrias, porque foram dois escritores com os quais eu cresci na minha adolescência e pós-adolescência. E Ana Margarida de Carvalho, que também é uma escritora que eu admiro imenso e com um poder de escrita fantástico. E eu depois também tenho falado muito disto, e nós falávamos do feminino. Há muitas vozes femininas que eu tenho lido cada vez mais, e portanto tem-se publicado cada vez mais no feminino, e esta ideia de violência que as mulheres podem trazer para a literatura, violência no sentido de dor, que muitos homens não conseguem trazer para a sua escrita. Portanto, acho que nos vêm vozes incríveis da América do Sul, de Espanha, sei lá, a Leila Martínez, a Irene Sola, a Fernanda Melchor, tantas, Deborah Levis, ou seja, muitas escritoras que estão a publicar e que estão a ser publicadas, e eu tento de alguma forma estar atento àquilo também que se escreve, e autores que são contemporâneos, ou falávamos do Walter e do Gonçalo M. Tavares. Dizer que eles são meus contemporâneos, quer dizer, já têm um longo lastro. Um percurso maior, mas, claro. Portanto, obviamente, continuam. Mais 20 anos também. Exatamente, mas continuam, ou seja, continuam a estar presentes. Sim, trabalham. E gosto cada vez mais de ler em português, ler escritores portugueses, porque eu acho que há coisas interessantes, e se nós, se calhar, estivermos atentos e dispostos para descobrir esses autores, temos muito a ganhar, não só enquanto leitores, eu também enquanto escritor. Por exemplo, o Walter Ugumem, que eu já percebi também uma referência, eu não sabia que também seria assim, o Gonçalo já tinha percebido. Mas, por exemplo, o Rumor sobre Baltasar Serapião, um livro extraordinário, porque também trata o papel da mulher. Sim. Aliás, até dá para fazer uma ligação histórica, para nós percebermos alguma realidade que vivemos hoje. E o próprio João Torto, agora, se bem que o Jerusalém também, que a questão da Emília é a mesma coisa.
Mas o João Torto, por exemplo, já assumiu um papel de uma personagem mulher, o que é curioso. E o Walter também na desumanização. Para depois dar tempo também, porque há aqui muitos, presumo eu, amigos ou pessoas que possam querer fazer alguma pergunta ao Francisco, para não fazerem só no contexto dos arraiais. Li há pouco tempo que para ti seria um objetivo, não imediato, mas traçado, poderes viver ou ficar totalmente dedicado à escrita. Isto para ti é preponderante, vai ser preponderante para o teu percurso? Sim, porquê? E acima de tudo, se achas que essa liberdade também te vai permitir fazer o projeto, dedicar-te mais? Isso sim, certamente. Sim, obviamente que eu acho que é inevitável, esse caminho é relativamente inevitável, e acho que devo isso também àquilo que eu quero fazer em termos literários. Eu muitas vezes digo que estes 2 livros acabam por ser uma certa declaração de princípios, e se calhar até mais o Prémio Saramago seja uma declaração de princípios, até porque foi cronologicamente escrito, foi anterior ao outro. Mas isto tinhas que é 30 anos, possivelmente? Sim, talvez, sim, por aí, sim. E, portanto, e numa declaração de princípios é isso mesmo, não é? Ou seja, é algo que é uma proposta que eu tenho para oferecer, e isto é o início. E para aquilo que eu quero fazer em termos literários, para aquilo que eu quero e que devo em termos de ser honesto comigo e com aquilo que é com a minha escrita, obviamente eu vou precisar desse tempo, mais desse tempo. E o tempo é algo de tão precioso e tão escasso que é normal que eu vá precisar cada vez mais desse tempo para fazer aquilo que eu quero fazer em termos literários, que é conseguir depurar muito do que aqui está. Os problemas técnicos existem com qualquer escritor e, portanto, eu preciso de mais tempo para esses problemas técnicos, preciso de mais tempo para depurar a linguagem, preciso de mais tempo para escrever. Portanto, isso é inevitável que com o tempo eu venha a ganhar esse tempo para escrever mais. Sim. Nós fazemos votos para que corra bem, vai correr certamente. Portanto, a declaração de princípios, pelo menos, está muito bem feita. Eu agora aproveitava, tendo em conta que o tempo passou a correr, quase 1 hora de conversa, se não perto disso, para perguntar se alguém na plateia pretende fazer alguma pergunta ao Francisco. Ninguém? Eu acho que está tudo muito esclarecido, relativamente. Francisco, foi uma extraordinária honra ter-te aqui. Foi uma conversa bastante agradável e acho que, mais uma vez, ficou bem clara a importância de determinados aspectos. Para mim era eventualmente importante que desta conversa ficasse ou transparecesse um certo trabalho que é preciso porque o teu nome com quem eu tenho falado acontece sempre de alguém que emergiu tão depressa, mas com qualidade. E era importante nós também tentarmos, enfim, com esta conversa, evidenciar como é que isso acontece, não é? Porque muitas das vezes existe a ideia de que escrever, há quem diga que nasce com um dom, etc, etc. Mas, de facto, exige um extraordinário trabalho por trás, de leitura e dedicação também. E aquilo que os teus leitores, acho eu, que desejam é que possas, enfim, estender o período matutino para o vespertino e dedicar-te o dia todo à escrita para que a gente possa continuar a ler. Portanto, muito obrigado. Obrigado. Nós fazemos sempre uma pergunta que é o que é que dizem os teus olhos no final.